Estamos de volta com o programa Em Minas, hoje recebendo o professor Antônio Anastasia, ministro do Tribunal de Contas da União, professor jurista. Nós encerramos o bloco da TV Alterosa, eu não dei nem espaço para o professor falar, então já vou colocar aqui a palavra para o professor. Professor, a gente estava falando sobre encerrar aí, continuar dando aula ali no fim, quando lhe for compulsório a saída do TCU, e o senhor pretende voltar para Minas Gerais, afinal de contas é a sua casa, o senhor foi vice-governador, governador, deve ter um orgulho enorme do nosso estado, né? Orgulho imenso, Carolina. Eu acho que a mineiridade está bem entranhada em mim. Eu me considero um mineiro bem típico, não é? Apesar de ter nascido em Belo Horizonte, não no interior do estado, mas minha mãe é do sul de Minas, meu pai já nasceu aqui, era filho de um imigrante italiano, mas eu tenho grande orgulho de ser mineiro e orgulho imenso de ter sido eleito governador do estado, senador por Minas Gerais, ter trabalhado pelo estado. E minha casa é aqui. Hoje moro em Brasília, em razão da minha função, que é uma cidade de mineiros também, né? Metade da população quase é oriunda de Minas Gerais. Tem muita mineiridade, não só para o Juscelino, para os que foram para lá, mas Belo Horizonte, para mim, é minha casa. Quando eu chego aqui, eu me sinto em casa. E qual que o senhor considera a melhor, assim, característica dos mineiros, vista até pelos outros estados? Eu acho que o mineiro é sagaz. Eu acho que nós temos a sagacidade. O que alguns chamam de mineirice, no sentido negativo, mas não é. É a mineiridade. O que é a mineiridade? Que é essa sagacidade? É o conhecimento da sua identidade, da sua história, da sua tradição, da percepção do ambiente. O mineiro chega no local, ele mapeia de modo calado, ele percebe o que está acontecendo, sem precisar falar nada, sabe quem é o que tem de fazer, o que não deve falar. Então, acho que essa esperteza, não é? É uma coisa muito típica do mineiro, que fica calado para não passar nenhum tipo de atestado de um lado ou de outro, mas que está plenamente ciente da situação. Isso é muito interessante. E eu não posso deixar de falar, porque eu também sou de maio, e o senhor é de maio. O senhor é do dia 9? 9 de maio. Taurino, assim como eu. A gente costuma falar que oferecer um pãozinho de queijo a gente não rejeita. O senhor também tem essa ligação com a nossa culinária, como taurino ou como mineiro? Conta pra mim. Nem fala, Carolina. Eu tenho vinculação absoluta, porque, além de tudo, eu sou esganado e guloso. Quando eu era governador, eu recebia as delegações das cidades, do interior, e as pessoas sabiam que eu gostava de comida, né? E gosto até hoje. Então vinham, cada qual com a sua especialidade. Então era uma delícia, porque eu sabia de cada cidade o que havia de mais gostoso, o que era mais típico daquela cidade, especialmente em termos de doce ou salgadinhos, que eu gosto muito dessas coisas. Então as empadinhas de Abaeté, o pé de moleque de Piranguinho, o pudim de Cláudio e por aí por diante. Eu posso falar cada cidade. Ele lembra, gente, rocambole de Lagoa Dourada. Lagoa Dourada. É, claro. Cada cidade tem o seu estilo. Os canudinhos de Santa Luzia, cada cidade tem a sua característica. Agora, falando um pouco mais sobre amenidades, já que o senhor está aqui, professor, tá muito elegante. Muito obrigado. O senhor está num outfit, assim, tá em tempos áureos agora, viu? É a sua simpatia, porque na realidade fiz um regime, e o regime me fez perder peso, porque a vida, quando estava no mundo político partidário, como senador e governador, você não tem uma agenda, então você acaba ficando muito compromissado e ter atender uma agenda social muito grande, e eu não bebo álcool e não fumo, mas sou, como eu disse, guloso. Então, eu acabo sempre comendo muito. E a comida mineira, não há nada que me agrade mais que um lombo de porco, com farofa, com abacaxi, as quitutes mineiras, pão de queijo, bom bocado. Você fala, eu encho até a boca de saliva pensando nisso. Então, eu fui obrigado a fazer um regime mais drástico. Perdi um pouco de peso, graças a Deus, não demais, mas está dentro de um padrão razoável, com bons indicadores de saúde. Ficou aqui a dica para quem quer convidar aí o professor para um almoço, não tem erro, então é o lombo. Agora me conta uma coisa, a sua rotina em Brasília, então, ela está um pouco mais ajustada? Como que está lá? Em tese, Carolina, seria mais ajustada se eu não inventasse tantas coisas, né? O que o senhor está inventando, professor? Dar aulas em tantas faculdades, como eu gosto, dar as palestras, fazer as viagens no Brasil, indo aos tribunais de contas. Esse próximo final de semana mesmo vou a Sergipe. Na semana anterior estive no Piauí. E há também uma agenda internacional que o tribunal tem de cumprir em razão dessas missões que eu mencionei aqui. Isso acaba nos impelindo a muitas viagens, o que tira um pouco da rotina. Mas é uma vida, claro, não há dúvida, bem mais tranquila do que aquela que eu tinha no governo ou no Senado. Agora, o senhor falou sobre as viagens aí pelo tribunal, isso faz parte de uma agenda e
em busca de diálogo ou em busca de resolução de conflitos? Como é que é? Então, de dois tipos. No caso interno no Brasil, nós fazemos as viagens porque nós tentamos uniformizar um pouco os procedimentos, os entendimentos da jurisprudência dos tribunais de contas, porque como não há subordinação, então, por exemplo, se você tem uma demanda aqui no Tribunal de Justiça Comum do Estado e perde, você pode recorrer para Brasília, para o STJ ou até para o Supremo. No Tribunal de Contas isso não existe. A decisão do TCE de Minas é autônoma em relação ao TCU. Sim. Então, quanto mais nós uniformizarmos, melhor será. Do que do contrário, Minas resolve A, Bahia resolve B, Ceará resolve C e nós não podemos uniformizar. Então, é um trabalho prévio para isso, feito pelo Instituto Rui Barbosa, que congrega os tribunais, e é chamada ATRICON, que é a Associação dos Tribunais. Então, essas visitas nos estados têm muito essa missão de trocar impressões, diálogo, conversar com os conselheiros, com plena autonomia que todos temos, para tentar identificar pontos e projetos em comum. E é muito exitoso, o ambiente é muito bom. E no exterior, o objetivo principal desse organismo é fixar padrões de funcionamento das auditorias. É muito importante. Uma auditoria não sai do zero. Ela é feita com critérios técnicos muito rígidos, que são aprovados por esse órgão que é chamado INTOSAI. São grupos técnicos que realizam reuniões periodicamente e que definem como cada auditoria deve ser feita, como deve ser feita a fiscalização. São procedimentos técnicos. Eu ia perguntar sobre a administração pública, porque o senhor esteve ali durante muito tempo também, né? É uma área que o senhor domina. Agora, esse trabalho dentro do TCU, ele também está ligado completamente à administração pública. Claro, é 100%. Pelo que o senhor me explicou. Não, 100%. O Tribunal de Contas da União tem por objeto a análise e o controle da administração pública. Por isso que eu estou bem colocado, como se diz, estou com o peixe nadando na minha água. O senhor, tá, vou falar literalmente, sensacional. Eu tive essa felicidade, até dizem que o que me motivou muito a ir para o tribunal e deixar o Senado foi o fato de eu ter sido a vida inteira professor de direito administrativo, que é o tema do tribunal, e ao mesmo tempo ter sido governador do estado, secretário muitos anos, ou seja, conheço as dificuldades do gestor, porque não adianta também, Carolina, no Tribunal de Contas, quer do Estado ou da União, nós ficarmos punindo as pessoas sem saber o que é que aconteceu, sem orientar de modo didático, pedagógico. Claro, quem comete um equívoco, um crime, um ato fraudulento, esse é punido com rigor. Mas muitas vezes, nós observamos na prática, ele comete equívocos comuns, sem má fé, sem dolo. Ele não pode ser punido assim. Uma das leis que eu fiz quando fui senador foi exatamente essa lei, chamada LINDB, que mudou esse entendimento para permitir a defender o chamado bom gestor, que erra como nós dois erramos. Sim. É humano. Sim. Se não erra com má fé, você não pode ser punido. Então, houve uma mudança desse comportamento dos tribunais de contas. E essa experiência como gestor me ajuda no tribunal. E eu sou respeitado pelos colegas também por conta disso. O senhor, apesar de muito culto, o senhor é muito generoso. Eu percebo o tempo inteiro, até inclusive aqui na entrevista, e em respeito generoso comigo, com quem está lá do outro lado nos acompanhando, porque o senhor consegue explicar assim, tudo aquilo que o senhor está contando para a gente como funciona. E que são, às vezes, termos técnicos, cargos que nós, às vezes, desconhecemos como é que funciona. Quando o senhor chegou, eu fiquei até na dúvida, eu vou chamar ele de ministro, de professor. A gente fica, né, assim, na saia justa, e o senhor, com clareza, com generosidade aqui, consegue passar isso para a gente. A família do senhor, o senhor tem irmãs, né, que também são professoras. A sua mãe era professora, só o seu pai que teve um cargo público, não é isso? Não, meu pai não. Meu pai era comerciante. Ah. Meu avô, pai de minha mãe, que teve era fiscal, exato, coletor de, naquele tempo chamava coletor de tributos. Muito antigo, né? Hoje é auditor fiscal do Estado. Sim, e como que a base, a família do senhor contribuiu com essa história dentro das salas de aula, as irmãs professoras, a mãe, o avô com essa história também ali na política? Minha avó, mãe de minha mãe, professora também, diretora de escola. Também? Eu acho, Carolina, que o ambiente familiar influencia muito a formação das pessoas, né? E eu defendo até hoje, de maneira muito enfática, falo com meus alunos, da importância da leitura. Porque se você não lê, você não consegue devolver. Como é que você vai ter condição de se expressar sem ter conhecimento? E de onde vem o conhecimento? Da leitura. Então você tem de ler não só livros técnicos, romances, biografias, qualquer literatura. Você tem que se alimentar daquilo para ter condições de falar. Aliás, me permita um breve parênteses, eu li outro dia uma coisa interessante, a inteligência artificial está chegando. Exato. Mas dizem que os jovens dessa geração G não estão sabendo interagir com a inteligência artificial, porque eles não têm ainda o conteúdo para
pegar delas o que elas podem oferecer. Então, estão chamando as pessoas mais maduras, os aposentados, pessoas mais maduras, para conseguirem tirar da inteligência artificial o que eventualmente ela pode oferecer. Porque eles ainda não estão imaturos, não leram, não conheceram. E eu tive esse ambiente em casa muito favorável à leitura. E como meu pai trazia as enciclopédias, eu li aquilo tudo. E a curiosidade é fundamental. O grande fermento é a curiosidade. Agora vamos falar sobre uma outra paixão? Atlético Mineiro? Ah, com certeza, com muito gosto. É paixão e sofrimento, né? O senhor é conselheiro do Atlético, né? Sou, com muito orgulho. Sou grande conselheiro benemérito. Agora vamos falar aqui, o senhor é descendente de italiano, como o sobrenome diz. Palermo, Itália. Por que o Atlético e não o Cruzeiro? Me permita contar a história, uma história interessante. Claro. Tanto que por causa disso eu sou a única pessoa no Brasil que tem o galo de prata, honraria dada aos atleticanos, e tem o raposão de ouro dado aos cruzeirenses. Por quê? Meu avô foi dos primeiros italianos em Belo Horizonte, foi uma pessoa no seu tempo, um líder empresarial conhecido aqui, e ele foi um dos fundadores do Palestra, Itália. Aí veio a guerra, a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra, meu avô foi preso, acusado, claro que injustamente, de ser um chefe da chamada Quinta Coluna, como se houvesse espionagem italiana em Minas Gerais. E o Palestra fechou as portas, queimaram a bandeira da Itália. E meu pai, vendo aquilo tudo, um rapaz jovem, ficou, obviamente, com ódio daquilo, é natural. E a casa de meu avô era na rua Santa Catarina, que dava as costas para o estádio de Lourdes, que é onde é o Diamond hoje, era o estádio Atlético. Então, meu pai deixou de ser palestrino, nunca foi cruzeirense, e se transformou em atleticano. E eu puxei dele, naturalmente, um grande amor pelo Atlético. E muitos italianos fizeram essa mesma trajetória. Fizeram esse mesmo caminho. Isso, e na época o Zezé Perrella fez essa homenagem e me deu o raposão em homenagem a meu avô, já falecido, que tinha sido os fundadores do Palestra. Mas eu respeito muito o Cruzeiro, apesar de sermos adversários, né? Claro, fui governador, você imagina. Quando eu era governador em 2013, o Atlético ganhou a Libertadores. Lembro. Não sei se você é atleticano, cruzeirense, americano, ou você não gosta. Eu estava no esporte nessa época, eu cobri o esporte. Pois é, então quando o Atlético foi campeão da Libertadores. Campeão da Libertadores. Um mês eu recebi o Atlético, foi uma festa na cidade administrativa, aquela coisa, animação, etc. Muito bonita. Um mês depois, o Cruzeiro ganhou o Campeonato Brasileiro. Aí eu tive que receber também, eu era governador do estado, né? Sendo que na vez do Atlético eu vestia a camisa, aquela coisa toda e tal. Aí chegou lá o pessoal do Cruzeiro com a camisa, eu vesti, olha, eu pego a camisa, ganho, fico muito honrado. Mas vai vestir, não vai vestir não. Meu pai está no céu, vai virar várias, não vou vestir Cadê de jeito a política, professor? Não, mas na hora, mas aí eu recebo e tal, peguei, tirei a retrato com a camisa. Com muita honra eu recebo, mas eu não vou vestir. Exatamente. E o caso mais inusitado nesse episódio é que os jornais publicaram, eu com a camisa do Cruzeiro, aquela sem vestir. No dia seguinte, o então presidente do Atlético era o Calil. Ah, meu Deus, veio bronca. Aí o Calil me manda uma caixa assim, fechada. Quando eu abro a caixa, assim, governador, para o senhor usar naquilo que ganhou. Você imagina, quando eu abro, um isqueiro. Ah, mentira! Mas eu respeito, porque eu não sou, meu pai era muito inflamado. Eu sou muito menos, não é? E claro, como todo atleticano, há essa rivalidade que é até positiva. Não há dúvida que Mas quando tem um jogo como o da Copa do Brasil semana passada, que foi nos pênaltis, eu tenho certeza que o coração também palpitou, né? Eu confesso que eu não consigo assistir. Não? Não. Me dá aflição, ainda mais pênalti. Então, o coração do atleticano vai lá nas alturas. Verdade. Eu vou encerrar, professor, senão a gente fica aqui batendo papo, porque realmente estar frente a frente com o senhor é uma honra. A gente pode aqui conversar, vai ser uma grata honra para mim. Mas precisamos encerrar. Espero que vocês aí de casa tenham aproveitado tanto quanto eu, que estou aqui pertinho dele. Professor, obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado, Cleide. Belíssima entrevista sua. Agradeço muito. Muito gentil. Obrigada, pessoal. E até o Em Minas da semana que vem. Lembrando que a íntegra da nossa entrevista amanhã no Jornal Estado de Minas. Obrigada pela companhia, pessoal. Tchau.